Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 2 da sucessão legítima. Capítulo 1 da ordem de vocação hereditária. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: verificar o RE 646721 e também o RE 878694. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido do regime da comunhão universal, o da separação obrigatória de bens, artigo 1640, parágrafo único, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4. Aos colaterais. Artigo 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo na participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Artigo 1833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo o direito de representação. Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou estirpe, conforme se acha ou não no mesmo grau. Artigo 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Artigo 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á
metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até quarto grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. Parágrafo 1º. Se concorrer à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Capítulo 2 dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários e de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo-a legítima. Artigo 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Artigo 1848. Salvo se houver justa causa, declarado no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros.
Artigo 1849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar sua parte disponível ou algum legado, não perderá o direito à legítima. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Capítulo 3 do dia de representação. Artigo 1851. Dá-se o dia de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Artigo 1852. O dia de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá o dia de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando os irmãos deste concorrerem. Artigo 1854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado se vivo fosse. Artigo 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Artigo 1856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra.